Muito bem. É, o sermão de hoje é sobre as trombetas de Deus. E é mais um estudo, na verdade. E eu vou estar lendo aqui vários textos bíblicos. Alguns a gente vai abrir na Bíblia, outros não, devido ao tempo. Então, eu convido os irmãos a anotarem os textos da Bíblia e do Espírito de Profecia que eu vou estar compartilhando, para depois estudar em casa com mais tempo, com mais atenção, esse tema que é um tema bem interessante, ok? Bem, antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela vida que o Senhor nos concede, por mais um sábado, dia que podemos estar mais próximos ainda de Ti. Pedimos que ilumine as nossas mentes com o Teu Santo Espírito ao lermos a Tua palavra, estudarmos a Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Apocalipse 8. Apocalipse 8. Vamos ler alguns textos separadamente. Não todo o capítulo, alguns textos aqui e outros ali. Então, Apocalipse 8. Muito bem, Apocalipse 8, versos 1 e 2. Diz o seguinte: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Agora os versos 6 a 13. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva, e fogo de mistura com sangue foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferir a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Vamos continuar a leitura aqui no Apocalipse 9, versos 1 e 2. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. No verso 6, agora, indo um pouquinho para frente, diz o seguinte: Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E agora os versos 12 a 14. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Agora vamos ir um pouquinho para frente em Apocalipse 11. Apocalipse 11. Ali no verso 15, Apocalipse 11, 15 até o 19. Diz o seguinte: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram
sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Bem, o estudo que nós vamos fazer aqui hoje está dividido em 3 partes: os toques no passado, um ressoar no futuro e os ecos no presente. A primeira, então, os toques no passado. Nós vimos aqui brevemente as 7 trombetas do Apocalipse. Existem vários símbolos aqui. Para entendermos esses símbolos, precisaríamos de um estudo mais aprofundado. E o objetivo do estudo de hoje não é estudar estes símbolos. Eu vou apenas apresentar aqui rapidamente qual a visão da Igreja Adventista sobre o cumprimento dessas profecias. Então, temos aqui as 7 trombetas representando períodos. Elas iniciam em certa data, mas elas se estendem durante algum período. Por exemplo, a primeira está ali no período da invasão do norte contra Roma Ocidental pelos visigodos. A segunda, iniciando ali por volta de 410 a 428 depois de Cristo, no período ali que houve o ataque naval contra a Itália pelos vândalos, e etc. Isso aqui está no material Apocalipse, Revelações de Esperança. Então, isso aqui é uma das interpretações, a principal que a igreja tem, mas existem outras interpretações, mudando um pouquinho sobre como se cumpriram, né, o que está escrito aqui nas 7 trombetas. E então, temos a 7ª trombeta aqui, pulando um pouco, que se iniciou em 1844, o período dela, e se encerrará com a volta de Cristo. Então, temos a interpretação da Igreja Adventista em relação às 7 trombetas ao longo da história. Bem, será que elas foram realmente tocadas no passado? Existem algumas dúvidas quanto a isso. Veja o que o Espírito de Profecia diz. O Grande Conflito, na página 334, diz o seguinte: no ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litch, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, ele publicou uma explicação de Apocalipse 9, que nós acabamos de ler aqui, que traz ali algumas trombetas, uma parte das trombetas, no caso a 5ª e a 6ª. E ele essa publicação predizia a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E poucos dias apenas antes de seu cumprimento, ele escreveu. Então, olha o que ele escreveu. Admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacose subisse ao trono por permissão dos turcos, e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja batido o poderio otomano e Constantinopla. E isso, creio eu, verificar-se-á o caso. Então, temos aqui vários detalhes. Como eu disse, a gente não vai estudar profundamente aqui as trombetas, mas o que interessa aqui é que ele disse, no dia 11 de agosto de 1840 vai se cumprir, porque ele havia estudado aqui a 6ª trombeta, e ele disse, vai se cumprir assim, segundo os meus estudos. E veja o que Ellen White, então, diz. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Então, ali, Josias Litch, cheio do Espírito Santo e através do estudo da Palavra de Deus, das profecias,
ele escreveu que no dia 11 de agosto de 1640 iria se cumprir, e isso baseado no que está aqui na Bíblia. E Ellen White fala que realmente se cumpriu. Então, isso mostra que realmente as trombetas tocaram no passado. E temos um texto ainda mais claro, falando sobre Apocalipse 11, 19, a primeira parte, que diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, que nós lemos aí no finalzinho. Veja o que diz o Grande Conflito, página 433. Então, quem tiver interesse, vá anotando aí para depois estudar com mais calma em casa. Esse tema é muito interessante. Então, veja o que diz: abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse 11, 19. A arca do concerto de Deus está no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que servia como exemplar e sombra das coisas celestiais, né, como diz Paulo, este compartimento se abria somente no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu, de que fora vista a arca de seu concerto, indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, ao entrar ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Então, temos aqui mais um texto do Espírito de Profecia, mostrando claramente que as trombetas tocaram no passado, e no caso, a sétima iniciou-se em 1844, como a gente viu naquele gráficozinho, né? Em 1854, então, iniciou-se a sétima trombeta, o período da sétima trombeta. Então, nós vimos aqui, com dois textos do Espírito de Profecia, também temos o terceiro que eu só citei, que é a História da Redenção, página 379, não cheguei a ler, que mostra, então, que as trombetas tocaram no passado. No caso, ele fala sobre a sexta e sétima trombeta, mas se elas tocaram no passado, as anteriores também tocaram. Então, temos aqui a comprovação de que elas tocaram no passado. E para que serviam as trombetas? Elas servem como avisos de Deus de que algo grande está se aproximando. Então, Deus, em sua misericórdia e seu amor, ele envia essas trombetas, esses sinais, para acordar o seu povo, para a batalha, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, Deus, ele envia essas trombetas, esses avisos para acordar seu povo. E é essa lição que nós podemos tirar dos toques no passado, de que Deus, ele enviou as trombetas para acordar seu povo. E assim nós devemos estar acordados. Assim como as cartas para as igrejas, em que temos um ali para cada igreja, e no caso nós estamos no período de Laodiceia, mas nós podemos tirar lições de todas as cartas, assim nós também podemos tirar lições de todas as trombetas. Aproveitar os avisos de todas as trombetas e estarmos acordados. Estarmos com os olhos abertos para o que está ocorrendo. E nós vamos ver mais para frente, na última parte, sobre essa questão das trombetas e o dia do Senhor. Mas então, essa é a lição quanto aos toques no passado. Aprender dos toques no passado. Estar em alerta, aproveitar os avisos que Deus nos enviou. Agora nós vamos passar para a segunda parte. A primeira e a segunda nós vamos passar rapidamente. A terceira vai demorar um pouquinho mais, que é o principal objetivo aqui do nosso estudo. Bem, então a segunda parte é o ressoar no futuro. Vamos ler novamente Apocalipse 11, 19. Então abra sua Bíblia em Apocalipse 11, 19. Apocalipse 11, 19. Diz o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Então isso nós vimos, já se cumpriu, de acordo com o Espírito de Profecia. E continua dizendo: e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada.
Então preste atenção a esses detalhes. Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Vamos um pouco mais para frente agora, em Apocalipse 16. Apocalipse 16, a partir do verso 17. Apocalipse 16, verso 17. Diz o seguinte: Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. Então nós temos aqui a sétima praga, o sétimo flagelo. E continua dizendo: E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então veja que interessante. Aqui, na sétima trombeta, na segunda parte ali do verso 19, diz que sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. E aqui, na sétima praga, no sétimo flagelo, que está em Apocalipse 16, nós vemos novamente relâmpagos, vozes e trovões, grande terremoto, e no 21, uma grande saraivada. Então, nós vemos que se trata ali do mesmo momento. Como as trombetas, elas se tratam de períodos, a sétima trombeta iniciou em 1854, como nós já vimos, mas ela se encerra na volta de Jesus, assim como a sétima praga. E aqui nós vemos que são apresentados os mesmos fenômenos, né? Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, grande saraivada. Olha o que diz o Grande Conflito, página 636. Muito interessante esse texto. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado de seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: Está feito. Apocalipse 16:17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse 16:18. Então, Ellen White aqui vai descrevendo essa cena e utilizando textos aqui de Apocalipse 16, como eu que estou lendo, citei, né? Apocalipse 16:17, Apocalipse 16:18. E ela continua mais para frente. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. Apocalipse 16:19 e 21. Grandes pedras de saraiva, cada uma do peso de 1 talento, estão a fazer a sua obra de destruição. E agora, indo um pouquinho mais para frente, ali na página 640 de O Grande Conflito, Ellen White diz o seguinte: a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o concerto eterno com seu povo. Semelhante a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Então veja que interessante aqui essa cena.
Ellen White, ela usa aqui textos de Apocalipse 16 sobre essa sétima praga, mostrando ali cenas um pouco antes de aparecer aquela pequena nuvem negra no céu, que é a nuvem que Jesus está voltando para nos salvar. E como ao final da sétima trombeta nós vemos os mesmos fenômenos que são descritos também ali na sétima praga, nós vemos então que a sétima trombeta se encerra no mesmo momento ali da sétima praga, que é um pouco antes da volta de Jesus. E quem desejar saber mais, eu sugiro que leia o Grande Conflito, capítulo 40. É muito interessante esse capítulo. Então, o Grande Conflito, capítulo 40. Leia em sua casa depois, com atenção, com calma. Muito interessante. Mas vamos ver agora o que diz Ellen White em Maranata, o Senhor vem. É uma meditação. Maranata, o Senhor vem, página 260. Veja que interessante. E aqui está o principal texto sobre o nosso estudo sobre o ressoar no futuro. Diz o seguinte: precisamos estudar o derramamento da sétima taça. Será travada a batalha do Armagedon e esse dia não deverá encontrar nenhum de nós adormecido. Devemos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas e em nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Ainda ocorrerão diante de nós solenes acontecimentos. Soará uma trombeta após a outra. Será derramada uma taça após a outra sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse estão precisamente diante de nós. Então veja o que ela diz: soará uma trombeta após a outra. Mas como assim? A gente acabou de ver que elas tocaram no passado, que a sétima, que é a última, já se iniciou. Como será que elas irão tocar novamente? É isso? Bem, ressalto novamente o que é um estudo. Nós estamos estudando o que diz a Bíblia e o que diz o Espírito de Profecia, ok? E na Bíblia, nós temos algumas repetições de símbolos. Por exemplo, em Mateus 24, ali nós temos uma profecia dupla. Jesus fala sobre alguns sinais que se tratavam da destruição de Jerusalém, mas também que se tratavam dos fins dos tempos. Claro que alguns serviam só apenas para os sinais da sua vinda, né? Um outro exemplo de repetição de símbolos é o sacrifício de cordeiros. Nós temos ali o sacrifício de cordeiros representando o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Uma outra repetição de símbolo interessante é a angústia de Jacó. Jacó, o personagem bíblico que viveu de maneira literal, ele teve uma angústia, e essa mesma expressão é utilizada para o povo de Deus um pouco antes da volta de Jesus. O povo de Deus sentirá uma angústia como a angústia de Jacó. Então vemos aí uma repetição de símbolos. E em relação aqui ao nosso estudo das trombetas, será que nós temos algo parecido com trombetas tocando e depois sendo repetidas? Bom, vamos ver o que diz Josué 6. Abra sua Bíblia em Josué 6. Josué 6. Josué 6, versos 3 e 4. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Versos 12 a 16 agora. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante deles,
e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva e, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E no verso 20, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então vejam aqui que interessante. Ali, na conquista da cidade de Jericó, o povo rodeou a cidade 6 dias, tocando as trombetas uma vez por dia, então 6 vezes. Mas no sétimo dia, eles tocaram 7 vezes. Ou seja, foi tocado novamente 6 vezes. Então, na sétima vez, do sétimo dia, é que a cidade foi conquistada. A cidade foi entregue, aliás, né? Porque foi Deus que derrubou os muros. Deus que entregou a cidade para o povo. E nós temos ali mais detalhes em História da Redenção, página 180, para quem quiser estudar um pouco mais. Então, vamos fazer aqui uma análise de como isso se encaixa no nosso estudo das trombetas, em que Ellen White diz que soará uma trombeta após a outra. Como seria isso, então, na linha do tempo profético? Vou compartilhar a tela aqui mais uma vez. Então, vejam que interessante. Nós temos aqui as 7 trombetas, representando os períodos, como nós vimos lá no começo. E temos aqui o período da sétima trombeta, que se encerra ali com a volta de Jesus. Vamos dar um zoom aqui. Então, a sétima trombeta, o período da sétima trombeta, se iniciou em 1844, como nós vimos, e se encerra com a volta de Jesus. Agora, como que elas podem soar novamente? Bem, talvez, né, Deus, em seu amor, em sua misericórdia, ele envie novamente essas trombetas para soarem de novo, avisando o seu povo de que está próximo o seu grande dia e que eles devem estar alerta, acordados. E assim nós teríamos novamente toques de trombetas. Teremos novamente 6 trombetas, assim como foi em Jericó, que a gente acabou de ler. Então, nós temos as trombetas aos longos dos dias, como foi em Jericó. Aqui, no caso das trombetas proféticas, ao longo dos anos. E no sexto dia, nós teríamos novamente toque de trombetas. Novamente, 6 trombetas tocariam, que são os avisos de Deus para o seu povo. E então, após essas 6 trombetas, iniciariam-se as 7 pragas, que são representadas ali com as taças que os anjos seguram. Então, temos as 7 pragas. E então, a sétima trombeta se encerra juntamente com a sétima praga, que é a volta de Cristo. Espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou tentando passar aqui, o que estamos estudando juntos. Então, novamente, nós temos 6 trombetas ao longo da história. A sétima trombeta se iniciou em 1854, como nós vimos, apoiado na Bíblia e no Espírito de Profecia, e se encerra juntamente com a sétima praga, ali na volta de Cristo. Mas elas podem tocar novamente, como diz o Espírito de Profecia, soará uma trombeta após a outra. Então, Deus, em seu amor e misericórdia, ele pode enviar novamente essas trombetas para tocarem. Então, nós teríamos 6 trombetas, depois 6 pragas, e a sétima praga, a sétima trombeta, seria ali antes da volta de Jesus.
Mas eu ressalto mais uma vez, aqui é um estudo, ok? Nós estamos estudando o que diz a Bíblia e o Espírito de Profecia. Veja que interessante o que Tiago White disse sobre especulações quanto a cumprimentos de profecias. Isso se encontra no Comentário Bíblico Adventista, no Sétimo Dia, volume 4, página 967. Ele diz o seguinte: ao interpretar profecias não cumpridas, sobre as quais a história não está escrita, o estudioso deve apresentar suas suposições sem exagerado dogmatismo. Do contrário, poderá se encontrar extraviado no terreno da fantasia. Existem pessoas que se preocupam mais com a verdade futura do que com a presente. Veem pouca luz no caminho por onde andam, mas pensam que há grande luz adiante deles. Então, tem pessoas que, em vez de agradecerem a Deus pela luz que tem hoje e pedirem mais o poder do Espírito Santo, estudarem a palavra, eles acham que lá na frente que vai receber uma grande luz e assim poderão entender de maneira completa. Mas nós temos que aproveitar a luz que Deus nos deu hoje. E claro que pedir sempre mais o poder de Deus para entendermos as profecias. E Tiago White, ele continua aqui falando sobre uma questão que estava ocorrendo ali na época dele. Ele diz o seguinte: posições tomadas sobre a questão do Oriente se baseiam em profecias que ainda não se cumpriram. Nesse caso, deveríamos andar com cautela e tomar posições cuidadosas. Do contrário, poderíamos estar removendo os marcos estabelecidos firmemente no movimento adventista. Pode-se dizer que há um acordo geral sobre esse tema e que todas as atenções estão voltadas para a presente guerra entre a Turquia e a Rússia, que era na época dele ali, como cumprimento dessa profecia, dessa parte da profecia que dará grande confirmação da fé no breve alto clamor na conclusão de nossa mensagem. Ele encerra dizendo o seguinte: mas é inquietante pensar qual será o resultado desse dogmatismo quanto às profecias não cumpridas, se as coisas não ocorrerem como se espera tão confiadamente. Então veja o que ele diz aqui sabiamente, e creio eu também que inspirado por Deus. Devemos ter cautela ao estudarmos sobre profecias que ainda não se cumpriram. É melhor esperar que elas se cumpram. E assim Deus irá nos mostrar como que tudo está se encaixando. Então, ao invés de criarmos especulações, nós devemos aguardar que elas se cumpram. E assim o Espírito Santo nos irá mostrar como tudo está se cumprindo e se encaixando. Então, nós temos aqui vários detalhes. Quem anotou aí os textos, leia em casa depois com atenção, com mais calma. Mas a lição que nós podemos tirar sobre o ressoar no futuro é o seguinte: como nós saberemos se as profecias estão se cumprindo, seja sobre as trombetas, seja sobre outras? Apenas se tivermos conhecimento do que está na Bíblia. A gente não vai entender como as profecias estão se cumprindo se nós não conhecemos a Bíblia. Então, nós devemos conhecer a Bíblia, estarmos sempre estudando, sempre por dentro do que diz as profecias e pedindo sempre o poder do Espírito Santo, que ele irá nos mostrar. Ali naquele texto de Ellen White que fala que soará uma trombeta após a outra, ela diz antes: o poder do Espírito Santo deve estar sobre nós. Então, nós devemos sempre pedir o poder do Espírito Santo e estudarmos as profecias. Só assim nós poderemos ver e compreender as profecias se cumprindo. Então, essa foi a parte sobre o ressoar no futuro. Devemos sempre estudar as profecias e pedir o poder do Espírito Santo, para podermos estar com os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais abertos, para enxergar o cumprimento das profecias. Agora nós vamos para a última parte do estudo de hoje, que são os ecos no presente. São outros aspectos de trombetas na Bíblia. Aqui eu irei ler vários textos da Bíblia. Alguns outros a gente vai ler junto na Bíblia, mas outros eu vou só ler devido ao tempo. Então, mais uma vez, anotem aí e leiam em casa depois, com atenção, com calma, sobre este assunto tão interessante.
O primeiro texto é de Sofonias 1, versos 14 a 18. Veja que interessante. Nós vamos ver primeiro aqui sobre as trombetas e o dia do Senhor. E veja o que diz Sofonias 1, de 14 a 18. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia, o dia do Senhor, é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade, negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então veja aqui Deus falando, aliás, Sofonias falando sobre o dia do Senhor. Sofonias inspirado por Deus falando sobre o dia do Senhor. E fala que é um dia de trombeta. Olha o que diz Joel 2, versos 10 a 15. Diante deles treme a terra e os céus. O sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível, quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, veja o que diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Então vemos aqui o profeta Joel falando sobre o dia do Senhor, esse grande dia, e fala para tocar a trombeta, para que todos estejam preparados para o dia do Senhor. E Deus nos chama aqui para convertermos de todo o nosso coração, rasgar o nosso coração, estarmos preparados para o dia do Senhor. Isaías 27:13 diz o seguinte: naquele dia, que dia? O dia do Senhor. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra de Assíria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Então, naquele dia se tocará uma grande trombeta, chamando a todos os povos para adorarem o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. E isso nós podemos aplicar ao futuro, em que todos os santos adorarão o Senhor no Monte Santo, em seu santo monte. Joel 2, versos 1 e 2 diz o seguinte: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebaixo no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Então, vejam a relação aí da trombeta com o dia do Senhor. A trombeta, ela avisa, olha, está perto o dia do Senhor. Então, veja, a gente falou sobre isso lá no começo, sobre o aviso, os avisos de Deus com as suas trombetas. E aqui nós vemos as trombetas sendo tocadas para que o povo esteja preparado para o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. A segunda parte aqui, o segundo tópico sobre os ecos no presente, são as trombetas e o chamado de Deus para a batalha. Isaías 18:3 diz o seguinte, Isaías 18:3: vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai. Então veja que interessante, a gente vai ver em outros textos também falando sobre isso. Olhai, escutai a trombeta. Então nós devemos estar atentos, com os olhos espirituais abertos e os ouvidos também, como nós falamos antes, nós conversamos antes. Então, quando a trombeta de Deus ecoa, nós devemos ouvi-la
e atender ao chamado de Deus. Oséias 8:1 diz o seguinte: emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então aqui Oséias fala sobre o toque da trombeta, avisando sobre o juízo de Deus, que vem como a águia, um animal veloz, ágil. Amós 3:6 diz o seguinte: tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então, quando a trombeta é tocada, o povo estremece, ele sabe que algo grande está próximo. E assim, nós devemos também ouvir a trombeta e estarmos prontos. Jeremias 6, versos 16 e 17. Muito interessante. Jeremias 6, versos 16 e 17 diz o seguinte: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Então o Senhor, ele fala, ó, andem por este caminho. Mas existe um grupo que diz, não andaremos, não queremos andar nos seus caminhos. E Deus envia atalaias também, mensageiros, que dizem, estai atentos ao som da trombeta. Então, a trombeta avisando. Mas esse mesmo grupo diz, não, nós não escutaremos. Mas nós devemos andar no caminho de Deus e escutar os seus avisos pelas trombetas. Não devemos ser como este grupo que diz que não andará no caminho de Deus e nem escutará as trombetas. Nós devemos andar no caminho de Deus e escutar o som da trombeta. Veja o que diz Ezequiel 33, versos 1 a 6. Muito interessante também. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, falem com os filhos de seu povo e diga-lhes, quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem do meio deles e os constituir por seu atalaia, e se, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. Então, olha que interessante. Quando o atalaia, o mensageiro, ele toca a trombeta, dando o aviso, se uma pessoa ouve a trombeta, mas faz pouca questão, ele se torna culpado por sua própria morte. Porque ele não quis dar atenção. Se ele tivesse dado atenção, o aviso salvaria sua vida, diz o texto. Mas se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi batido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Então, como nós podemos entender este texto? Muito profundo, muito interessante. Deus, ele envia avisos através de trombetas, e assim nós devemos escutar. Mas nós também somos mensageiros, nós somos atalaias. E assim nós devemos avisar aos outros de que Jesus está voltando. Nós também devemos tocar a trombeta. Isso nós vamos ver mais para frente também. Nós também tocamos a trombeta. Nós temos a trombeta de Deus nos avisando, mas nós também tocamos as trombetas para avisar outras pessoas. Claro que de maneira figurada, né? Isto é, compartilhando a palavra de Deus, avisando aos outros de que Jesus está voltando. E aqui o texto diz de que quando uma pessoa ouve a trombeta, ou seja, quando uma outra pessoa recebe essa mensagem, mas ela faz pouca questão, então ela é responsável por sua própria morte. Quando Deus voltar e infelizmente essa pessoa vier a se perder,
a culpada é ela mesma, pois ela ouviu o aviso e não aceitou. Mas quando o atalaia, quando nós não compartilhamos a mensagem de Deus, e assim outros não podem conhecer, não podem ser avisados, então o culpado é o atalaia. Então veja que importante a missão que nós temos de compartilhar, de avisar os outros que Jesus está voltando. Quando nós compartilhamos e outros não aceitam, então a culpa se torna deles, nós fizemos a nossa parte. Mas se nós não fizermos a nossa parte, não tocarmos a trombeta, então grande responsabilidade, grande juízo cai sobre nós. Então veja a importância da nossa missão, do nosso trabalho. Agora vamos ler juntamente um texto, em Jeremias 4. Abra sua Bíblia em Jeremias 4. Jeremias 4. Jeremias 4. Vamos ler alguns versos, não todo o capítulo. Então, esteja atento aos versos que eu vou falar. Primeiro, versos 4 e 5. Diz o seguinte: Circundai-vos para o Senhor, circundai o vosso coração. Então, veja, novamente Jesus, Deus falando aqui através do profeta Jeremias agora, sobre o nosso coração, circundai-vos o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Verso 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Agora os versos 13 a 15. Vamos pular um pouco aí para os versos 13 a 15. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salvo. Então, novamente aqui, a questão do coração, de quem nós estamos servindo. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Agora os versos 18 e 19. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Ah, meu coração, eu me contorço em dores, ó, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Verso 21 agora. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta? Verso 23. Olhei para a terra, e ela sem forma vazia, para os céus e não tinham luz. Esse texto que nós utilizamos para o período do milênio, dos 1000 anos. E por fim, os versos 30 e 31. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim e te vestes de escarlata, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pinturas, se debalde te fazes bela? Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primípara em suas dores. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Então vamos voltar a alguns textos, alguns versos aqui interessantes. Primeiro, o verso 13, fala ali sobre a águia. Nós vimos isso agora há pouco em Oséias 8:1, sobre a águia, um animal ligeiro, veloz. Então, o juízo de Deus, ele é rápido, veloz, para aqueles que não estão preparados. Né? Deus diz que ele virá como um ladrão. Quando menos espera, para aqueles que não estão preparados, ele voltará. E nós vimos isso lá em Apocalipse 8:13, em uma das trombetas também, fala sobre a águia. Então veja que interessante essa relação com a trombeta, fala sobre a águia.
No verso 15, fala ali sobre duas tribos, Dan e Efraim. Se nós formos para o capítulo 7 de Apocalipse, nós vemos ali sobre algumas tribos também, falando sobre o povo de Deus selado. Mas ele não fala sobre as 12 tribos como do Antigo Testamento. Existem duas tribos que não estão ali, e no lugar delas nós temos outras duas, como por exemplo a de José, e a outra não me recordo bem qual seria, Levi. Levi não era incluso nas 12 tribos do Antigo Testamento, mas ali em Apocalipse ele é, e José também. Mas tem duas, então, que não estão ali. E quais seriam elas? Dan e Efraim, que estão aqui no verso 15 de Jeremias. Então veja que interessante. No verso 19, nós vemos ali o profeta angustiado. Ele ouve o som da trombeta, o alarido de guerra. Veja o que diz o comentário bíblico adventista, no volume 4, página 398. Foi revelado ao profeta a terrível destruição de desolação que cairia sobre Judá nos dias de Nabucodonosor. Suas palavras também descrevem os últimos dias de angústia que sobrevirão a um mundo impenitente. E isso está baseado no Grande Conflito, página 310, e Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 15. Então veja que Jeremias está falando sobre a destruição de Judá nos dias de Nabucodonosor, mas as suas palavras também descrevem os últimos dias de angústia que sobrevirão ao mundo impenitente. Então veja que interessante esse capítulo, esse verso. No verso 30, nós vemos ali alguém que está vestido de escarlata, que te adornas com enfeites de ouro. E o que isso nos lembra? Sobre Apocalipse 17:4, sobre a prostituta. Então veja que interessante. Isso aí foram algumas curiosidades sobre esse capítulo. Estude com calma esse capítulo em casa depois. Muitas informações interessantes temos aí. E, voltando então ao tema do nosso estudo, as trombetas, nós temos no verso 15, a trombeta falando, tocai a trombeta na terra. No verso 19, ele ouve o som da trombeta e fica angustiado. E no verso 21, fala também sobre a voz da trombeta. Então ele está angustiado, pois o povo não está preparado, e ele ouve a trombeta que avisa que o grande dia está próximo, mas o povo não está preparado. Veja o que diz 1 Coríntios 14:8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, a trombeta deve ter um som certo, preparando o povo para a batalha. E é por isso que Jeremias está angustiado aqui, pois ele ouve o som da trombeta, mas o povo não está preparado. Veja o que diz Vidas que Falam, página 208, que é um livro de Ellen White. Há necessidade hoje da voz de severa repreensão, pois graves pecados têm separado de Deus o povo. Os sermões macios, tão frequentemente pregados, não deixam impressão duradoura. A trombeta não dá um sonido certo. Os homens não são atingidos no coração pelas claras, cortantes verdades da palavra de Deus. Deus chama homens, como Elias, Natã e João Batista, homens e mulheres que levarão fielmente sua mensagem sem considerar as consequências, que corajosamente falarão a verdade, ainda que isso signifique sacrifício de tudo que possuem. Então veja, a trombeta, ela avisa de que o grande dia do Senhor está próximo. E como que as pessoas poderão ouvir essa trombeta? Através de nós. Ellen White fala que Deus precisa de homens que levarão fielmente sua mensagem, sem considerar as consequências. A trombeta deve dar um sonido certo. Se ela não der um sonido certo, como que as pessoas serão preparadas para a batalha? Disse Paulo, como acabamos de ler.
Ainda no livro Vidas que Falam, página 205, Ellen White diz o seguinte, inspirada por Deus. Elias, em meio à geral apostasia, não procurou esconder o fato de que servia ao Deus do céu. Em tons claros, qual trombeta, dirigiu-se Elias à vasta multidão. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E então ela termina fazendo uma pergunta. Onde estão os Elias de hoje? Temos nós sido como Elias, mantendo-nos firmes ao lado de Deus? Olhando para o alto, página 408, diz o seguinte: se jamais houve tempo em que os vigias de Deus precisaram estar atentos, é agora, pouco antes do tempo que há de ser um período de angústia, como nunca houve desde que há nação. A trombeta deve dar um sonido certo. Na página 317 desse mesmo livro, ela diz o seguinte: há uma sonolenta indiferença sobre o povo que está bem no limite do mundo eterno. Tem uma obra missionária a cumprir, decididos testemunhos a dar. A trombeta deve dar um sonido certo em advertências, reprovações e apelos. Todos deveriam exercer zeloso labor em procurar salvar as pessoas a perecer. Maranata, o Senhor vem, página 8 agora. Veja o que Ellen White diz. A compreensão da esperança da segunda vinda de Cristo é a chave que abre toda a história futura e explica todas as lições do futuro. A voz do vigia fiel precisa ser ouvida agora, ao longo de toda a fileira. Vem amanhã e também à noite. Deve a trombeta dar sonido certo, pois estamos no grande dia de preparação do Senhor. Todos os sermões que proferirmos devem revelar claramente que estamos esperando a vinda do Filho de Deus e por ela trabalhando e orando. Sua vinda é a nossa esperança. A verdade de que Cristo vem deve ser mantida perante toda a mente. Veja que texto forte aqui em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 517. Veja o que Ellen White escreveu, inspirada por Deus. Eli era gentil, amável e bondoso, e tinha verdadeiro interesse no serviço de Deus e na prosperidade de sua causa. Era um homem que tinha poder na oração. Jamais se levantou em rebelião contra as palavras de Deus. Mas era um homem carente, não tinha o caráter necessário para reprovar o pecado e executar a justiça contra o pecador, a ponto de que Deus pudesse depender dele para conservar puro a Israel. Eli não acrescentou à sua fé a coragem e o poder para dizer não no momento certo e no lugar certo. Pecado é pecado, justiça é justiça. A nota de advertência da trombeta deve ser soada. Estamos vivendo numa época terrivelmente ímpia. A adoração de Deus se tornará corrompida a menos que haja homens bem despertos em todo o posto de dever. Agora não é tempo para qualquer pessoa estar absorvida em comodidade egoísta. Nenhuma das palavras que Deus falou deve ser deixada cair por terra. Então veja, a nossa trombeta, nós que somos mensageiros de Deus, nós que somos atalaias, deve dar um sonido certo. Nossa trombeta deve soar de maneira audível para aqueles que estão ao nosso redor. Nós devemos dar essa mensagem de aviso. Se as pessoas ouvirem e não aceitarem, então, como nós lemos agora há pouco, a culpa será delas, mas nós devemos fazer a nossa parte. Devemos alertar os outros. Nós devemos tocar a nossa trombeta. Aliás, devemos tocar a trombeta de Deus, ser instrumentos de Deus para tocar sua trombeta. Agora nós vamos ver um pouco sobre a voz de Deus como trombeta. Veja que interessante. Apocalipse 1:10 diz o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então a voz de Deus soando como trombeta. A voz de Jesus soando como trombeta. Uma voz forte, poderosa. Refletindo a Cristo, página 87, diz o seguinte:
O Filho de Deus falara a Moisés do cume do monte. Deus proferira sua lei no meio de trovões e relâmpagos e de espessa nuvem sobre o cume da montanha. E sua voz fora como a voz de uma trombeta ressoante. Então, a voz de Deus é uma voz forte, como de uma trombeta ressoante. Filhos e filhas de Deus, página 220, diz o seguinte: o imaculado Filho de Deus pendia da cruz. E ali, com a régia cabeça ferida pela coroa de espinhos, aqueles trêmulos lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor. É por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. Por ti ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso. O sol da justiça, a luz do mundo, retirava seus raios da outrora favorecida cidade de Jerusalém. Os terríveis relâmpagos da ira divina dirigiam-se contra a malfadada cidade. De repente ergueu-se de sobre a cruz a sombra, e em tons claros como de trombeta, tons que pareciam ressoar por toda a criação, bradou Jesus: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, Jesus ali, em sua morte, ele fala e a sua voz ecoa em tons claros como de trombeta. Jesus, mesmo em sua morte, ele tinha a voz poderosa como de trombeta. E ele bradou, então: está consumado, está pago. O preço de nossos pecados foi pago ali na cruz. E Jesus confirmou isso, dizendo: está consumado, com sua voz como de trombeta. Agora vamos ver também um pouco sobre a trombeta que traz de volta a vida. Estamos quase finalizando o nosso estudo aqui. 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, quando Jesus voltar, a sua trombeta soará, e assim os mortos em Cristo ressuscitarão com o corpo transformado. E nós também, que estivermos vivos, seremos transformados. Então essa trombeta traz de volta a vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dado sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Deus, ele dá a ordem e também toca a sua trombeta, e assim os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E depois, e continua, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O livro Exaltai-o, página 435, diz o seguinte: ouvir-se-á o som de trombeta, chamando para fora da sepultura os mortos que dormem. A voz de Cristo atravessará o sepulcro e penetrará nos ouvidos das pessoas falecidas, e todos que se acham nos túmulos sairão. Estamos agora em meio aos perigos dos últimos dias. As cenas do conflito se apressam e o maior dos dias está precisamente sobre nós. Estamos preparados para isso? Então, será que estamos preparados para os últimos acontecimentos que sobrevirão a este mundo? Primeiros Escritos, página 16, diz: então a trombeta de prata de Jesus soou, ao descer ele sobre a nuvem e voltou em labaredas de fogo. Olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu então os olhos e mãos ao céu e exclamou: despertai, 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 vós que dormis no pó, e levantai-vos. Então veja que interessante. Jesus, ele voltará tendo em uma das suas mãos uma trombeta de prata. Ele tocará essa trombeta e também clamará aos santos que dormem que ressuscitem. Então veja que interessante.
Jesus irá ressuscitar os mortos em Cristo, utilizando duas trombetas, entre aspas. Uma trombeta literal, que ele terá nas mãos, e a sua voz, que é como uma trombeta. Então, nós temos essa trombeta que traz de volta a vida. A trombeta literal e a trombeta que é a voz de Deus. E nós temos essa esperança de aqueles que dormiram em Cristo e de que nós, se viermos a descansar, nós um dia ressuscitaremos com o toque da trombeta de Deus, com o chamado de sua voz. Muito bem. A última parte aqui do nosso estudo, o último texto também que eu vou ler, é sobre a trombeta que chama através da cruz. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 408, diz o seguinte, Ellen White escreveu ali, inspirada por Deus. Cumpre ao povo de Deus humilhar o coração diante dele, e na mais profunda humilhação rogar que o Senhor nos perdoe a apatia e a condescendência egoísta e apague o vergonhoso registro de deveres negligenciados e privilégios não aproveitados. Ao contemplar a cruz do Calvário, o verdadeiro cristão abandonará a ideia de restringir suas ofertas àquilo que nada lhe custe e ouvirá um sonido de trombeta. Vai trabalhar em minha vinha, descanso por fim haverá. Então, essa trombeta que soa é a voz de Deus, nos chamando para trabalhar em sua vinha. E ela continua aqui dizendo, quando Jesus estava prestes a ascender ao alto, apontou aos campos da colheita e disse a seus seguidores, ide por todo o mundo pregai o evangelho. De graça recebestes, de graça dai. Negaremos o próprio eu, de modo que a seara, a desperdiçar-se, possa ser ceifada? Deus pede talentos, de influência e de recursos. Recusar-nos-emos a obedecer? Nosso Pai Celestial concede dons e solicita parte de volta, a fim de provar se somos dignos de possuir o dom da vida eterna. Então, Jesus nos chama, com esse som de trombeta, a sua voz, para trabalharmos em sua vinha. Então, aqui nós vimos sobre as trombetas e o dia do Senhor, as trombetas e o chamado de Deus para a batalha, a voz de Deus como trombeta, a trombeta que traz de volta a vida e a trombeta que chama através da cruz para nós trabalharmos em sua vinha, para nós trabalharmos nessa missão. Então, meus amigos, meus irmãos, encerrando o estudo dessa manhã, as lições que podemos tirar são as seguintes. Aprender dos toques no passado. Nós vimos que as trombetas tocaram no passado, avisando o povo de Deus a estarem alerta. E assim nós devemos, então, estarmos alertas, acordados. Quanto ao toque no futuro, que nós vimos, a lição é a seguinte, estudar as profecias para escutar com clareza o possível ressoar no futuro. Então, nós devemos estudar as profecias e pedir o poder do Espírito Santo para podermos ver com clareza o cumprimento das profecias. Se as profecias se cumprirem, mas nós não tivermos conhecimento da palavra de Deus, nós não enxergaremos. E claro que nós devemos também pedir o poder do Espírito Santo. Então são essas duas coisas combinadas, o estudo da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo para podermos enxergar o cumprimento das profecias, seja das trombetas, sejam outras. E por fim, como nós vimos aqui, nessa última parte, a lição que nós temos também é a seguinte, de ser uma trombeta a ecoar um sonido certo para chamar aqueles que são adormecidos espiritualmente. Então nós devemos tocar a trombeta de Deus, sermos mensageiros de Deus também, para que outros possam acordar também, estarem preparados para o grande dia do Senhor. Foi bastante informação, vários textos da Bíblia, de Ellen White. Se você anotou aí,
Estude com calma depois em casa. E eu espero que esse estudo possa ter trazido grande bênção para a sua vida hoje, pois não é a minha palavra, é a palavra de Deus escrita em sua Bíblia. E que possamos estar preparados para o grande dia do Senhor. Amém?